Olá pessoal, bem-vindos ao CAT Artes. Hoje o CAT Artes apresenta para vocês um pequeno resumo sobre o concretismo no mundo da arte. A geometrização é uma das características da arte concreta. A partir da década de 1950, a produção artística no Brasil passou por uma série de transformações, por influência de correntes artísticas europeias. A geometrização das formas nas obras da série Bichos, de Ligia Clark, é um exemplo dessas mudanças. Desde o início do século XX, vários artistas europeus romperam com os princípios tradicionais da pintura e da escultura para desenvolver novos modelos da representação. Esses artistas passaram a desconstruir as formas por meio da decomposição, da fragmentação e da geometrização. O cubismo e o futurismo foram movimentos que, nas artes visuais, representaram essa desconstrução das formas. Veja aí essa pintura de Pablo Picasso, uma obra toda de forma geométrica e toda desconstruída nos seus ângulos. E a gente podemos ver também essa escultura do artista Umberto Bocchini, que também, você observando, ela não é uma escultura como a escultura grega, a escultura egípcia e a escultura romana, não é? Um dos movimentos que se formaram na Europa no início do século XX e influenciaram a arte brasileira foi o concretismo. Os seguidores desse movimento propunham o desprendimento da arte como expressão dos sentimentos, em oposição à pintura figurativa. Na arte visual, o concretismo destaca-se pela valorização dos elementos formais das obras, como a linha, o ponto, a cor e o plano. O concretismo chegou ao Brasil no início da década de 1950, por meio do artista suíço Max Bill, que nasceu em 1908 e faleceu em 1994. Mas a produção da arte concreta no país teve início em 1956, com a primeira exposição nacional de arte concreta em São Paulo. Esta exposição reuniu obras de um grupo de artistas liderados por Valdemar Cordeiro, que nasceu em 1925 até 1973. Esses artistas defendiam a renovação da produção artística nacional por meio da abstração geométrica e da aproximação entre a arte e os processos industriais. Para isso, eles desenvolveram pesquisa científica e passaram a usar em suas obras materiais industriais, como o esmalte, a tinta industrial e aglomerados de madeira. Como você está vendo essas pinturas aí? Essas pinturas é do Valdemar Cordeiro. É esmalte sobre compensado. E essas pinturas aí são de um colecionador particular. O concretismo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, formou-se outro grupo de artistas concretistas liderado por Ivan Serra. Em 1957, esses artistas realizaram a Exposição Nacional de Arte Concreta no Rio de Janeiro. Embora ambos investissem na produção de arte concreta, havia divergência entre os grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por causa dessa divergência, formou-se em 1959 o neoconcretismo, movimento cujos integrantes criticavam
a excessiva racionalização do concretismo. Gente, vocês estão observando aí essas telas? Essa tela aí, ela não tem título. Foi feita por Ivan Serpa. A tela é óleo sobre tela. A tela tem um tamanho de 97 centímetros por 130 centímetros e faz parte de uma coleção particular. A poesia concreta foi criada por alguns poetas que se opunham às formas utilizadas nos versos tradicionais, pois as consideravam desgastadas. Esses poetas romperam com o modelo tradicionais e passaram a utilizar em suas obras recursos como a organização não linear das palavras na página, espaços em branco e elementos visuais e sonoros. No Brasil, os principais poetas a se dedicar à poesia concreta foram Décio, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Na poesia concreta, para criar efeitos de sentido e comunicar ideias, combina-se o uso das palavras e a disposição delas na página. Observe essas características no poema Ver Navios, de Haroldo de Campos. Reproduzir a seguir. Nesse poema, as palavras formam uma seta, dando a impressão de movimento. Os verbos utilizados são vem, vai e vi. Também sugere a ideia de movimento. Poesias concretas. Vamos ver mais esses dois poetas, o Arnaldo Antunes e Júlio Plaza. O Arnaldo Antunes, brasileiro, influenciado pelo concretismo, ele é poeta, músico e artista visual. Arnaldo Antunes produz música, poema e obras de artes visuais que exploram a visualidade nas palavras. Em suas obras, o artista usa diferentes tipos de cores e de letras e as dispõe de maneiras inusitadas para transmitir um conteúdo poético. Como tem aí que vocês estão vendo esse poema Luz. Aí vamos falar também um pouquinho do professor Júlio Plaza, que além de professor é artista também. Produziu diversos trabalhos unindo a arte e a poesia concreta. Em 1966, ao lado de Augusto Campos, Júlio Plaza lançou Poemóbilis, livro composto de poemas e objetos, ou seja, poema construído sobre objeto tridimensional. Quando você dá uma olhadinha nesses poemas do Júlio Plaza, você tem a tendência de ver presente o quê? O origami. Tanto o origami como também um pouco do kirigami. Música concreta. Uma das principais influências do movimento musicais surgidos no século XX foi o futurismo, movimento artístico que se caracterizou pela ruptura com o passado e pela valorização das máquinas e da ciência, desejando relacionar a produção artística com o desenvolvimento tecnológico observado na época, final do século XIX e início do século XX. Os futuristas criavam música em que empregava ruídos produzidos na cidade e nas fábricas. Para obter esse ruído, os futuristas utilizavam um instrumento chamado Itonorumori. Os músicos futuristas se apresentavam lendo a partitura e tocando esses instrumentos ruidosos. Mais tarde, no final da década de 1940, a partir de estudos e muitas experimentações, esses artistas passaram a criar músicas com base na manipulação de diferentes sons gravados, como o de rolha saindo da garrafa e os produzindo por trens em movimento,
nascia dessa forma a chamada música concreta. Entre os pioneiros da música concreta estava Pierre Schaeffer e Pierre Henry. Na década de 1950, lançaram a Sinfonia para o Homem, só uma das composições mais importantes da música concreta. Entre os brasileiros que se dedicaram à música concreta, destaca-se Reginaldo Carvalho, músico que trabalhou na França com Pierre Schaeffer e, ao retornar, se tornou precursor da música concreta e eletroacústica no Brasil. Outro artista brasileiro influenciado pela música concreta, Hermeto Pascoal. Em sua produção, o artista capta som do cotidiano e transforma em música. Música eletrônica e eletroacústica. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento tecnológico, os músicos passaram a utilizar diferentes equipamentos, microfone, alto-falante, gravadores e reprodutores de som, e instrumentos musicais elétricos e eletrônicos para gerar e transformar sons, dando origem à chamada música eletrônica. Com o tempo, os procedimentos de gerações e transformações de som desenvolvidos com a música eletrônica e os principais princípios de manipulação de sons gravados oriundos da música concreta levaram à criação de música eletroacústica. As músicas eletroacústicas são chamadas de sons gravados e posteriormente combinados e transformados em programas de computador. A música eletroacústica é composta em estúdio e não utiliza partitura convencional. E em uma apresentação de música eletroacústica, não há músico no palco. Nesse concerto, o teatro é cercado de caixa acústica e cada caixa acústica é possível ouvir um som diferente. O objeto é levar os ouvintes a identificar os sons espalhados nos diferentes espaços do teatro. E o Cat Art vai ficando por aqui e agradece a participação de vocês. E não esqueçam de assistir o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre o neoconcretismo, ok? Até mais! Fiquem com Deus!